Cebola é a base econômica do nosso município e resolvemos falar sobre ela, pois nos últimos anos, safras, verifica-se o florescimento prematuro da cultura. Nosso estudo em objetivo é de verificar os fatores que afetam o florescimento antecipado da cebola, mostrar que muitas vezes uma solução simples de baixo custo pode minimizar problemas. E a situação problema é a influência das condições climáticas no florescimento antecipado, bolting, também chamado de espigo ou charuto da cebola, durante a bulbificação, formação de cabeça no município de Alfredo Wagner, Santa Catarina, na região sul do Brasil. Problema também verificado em Lavras, Minas Gerais, região sudeste do Brasil. A cebola é uma linhaça de ciclo vital bienal, compreendendo uma fase vegetativa que culmina com a formação do bulbo no primeiro ano e uma fase reprodutiva, onde se dá o florescimento e, subsequentemente, a produção de sementes no segundo ano, quando a cultivar está totalmente adaptada às condições climáticas da região. É uma planta herbácea com altura de até 60 centímetros e toda a sua parte aérea é constituída pelas folhas. A cabeça ou bulbo é uma parte da folha adaptada para armazenar reservas da planta. O bulbo é a parte comestível e pode variar no tamanho e na cor. Produção e produtividade. Entre os maiores produtores e exportadores mundiais estão a China, a Coreia, a Índia e os Estados Unidos. O Brasil também é um grande produtor e consumidor de cebola, mas ainda importa principalmente da Argentina, no período de março a julho. Os estados de São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Rio Grande do Sul e Pernambuco são os maiores produtores brasileiros. Em Santa Catarina, Alfredo Wagner e Ituporanga merecem destaque em produção e qualidade. A formação de bulbos está relacionada com a interação entre a temperatura e o fotoperíodo, duração do dia, isto é, número de horas de luz diária. Nessa interação, o fator ambiental mais importante no crescimento e desenvolvimento das plantas é o fotoperíodo. A cebola é uma espécie que, de modo geral, não bulbifica em dias com duração inferior a 10 horas de luz. Satisfeitas as exigências em fotoperíodo maior que 11 horas de luz diária, tem início a formação do bulbo, independentemente do tamanho da planta. A escolha de cultivares, áreas não tão adequadas para as condições do cultivo, local, época e variedade, resulta em produtividade baixa e qualidade ruim dos bulbos. Desse modo, se uma determinada cultivar é exposta em uma condição fotoperiódica menor do que a exigida, haverá um elevado índice de plantas que não irão se desenvolver, formando os conhecidos charutos. Ao contrário, se uma cultivar é submetida a um fotoperíodo maior que o requerido, a bulbificação e o amadurecimento ocorreram precocemente, formando o bulbo de tamanho reduzido. Sobretudo, se essa condição ocorrer no estado inicial de desenvolvimento das plantas, plantio tardio, como já mencionado, o fotoperíodo é um fator mais importante na fase vegetativa do ciclo da cebola, período que vai da germinação da semente à formação do bulbo. Por outro lado, ainda que a duração do dia seja o principal fator indutivo da bulbificação, seus efeitos são modificados pela temperatura. A temperatura é o fator climático mais importante durante a passagem das plantas de cebola da condição vegetativa para a reprodutiva. A formação de bulbos é acelerada em condições de altas temperaturas e sob condições de temperaturas baixas. O processo é retardado. Temperaturas altas, acima de 32 graus, na fase inicial de desenvolvimento das plantas, podem provocar a bulbificação prematura e indesejável. Ao contrário, a exposição das plantas a períodos prolongados de temperaturas baixas, menos de 10 graus, pode induzir o florescimento prematuro, espigo, bolting, que é altamente indesejável, quando se visa a produção comercial de bulbos e não de sementes. O florescimento prematuro, ou bolting, ocorre quando as plantas são expostas a períodos prolongados de frio. Por exemplo, a exposição a temperaturas baixas por 2 a 3 semanas, de modo geral, causa bolting. Temperaturas em torno de 15 a 21 graus promovem a formação de melhores bulbos e maior produção. Práticas culturais, tais como plantio precoce e fertilização, quando existe a possibilidade de temperaturas frias em excesso no início do ciclo, acentuam o problema. E qual a solução para esse problema? A modificação de variedades e época de plantio pode ser a solução. Para que não haja ocorrência do florescimento prematuro, bolting, também chamado de espigo ou charuto da cebola durante a bulbificação, formação de cabeças, tanto no município de Alfredo Wagner, Santa Catarina, na região sul do Brasil, como em Lavras, Minas Gerais, região sudeste do Brasil, deve-se prestar atenção na variedade mais correta a ser utilizado e na época certa de semeadura e plantio. Se as condições satisfeitas às necessidades do fotoperíodo e temperaturas forem adequadas, haverá maior produtividade e menor possibilidade de florescimento prematuro. No município de Alfredo Wagner, o plantio da cebola precoce não deve ser realizado muito cedo, em março a abril. Semeios realizados de maio em diante, de modo geral, propiciam menor taxa de florescimento prematuro. Além disso, deve-se dar mais destaque às variedades como a crioula, não precoce, e que é uma variedade semeada mais tardiamente. Já no município de Lavras, observou-se a ocorrência de temperaturas mais baixas nos meses de junho e julho, o que provavelmente contribuiu para a maior incidência de florescimento prematuro nas cultivares avaliadas. Portanto, a semeação deve ocorrer no mês de maio e variedades como Granex 33 e Texas Grano 502 são uma alternativa de plantio para as condições da região sul de Minas Gerais.